Eu aproveito para seguir em Brasília, para chamar a Basília Rodrigues. A gente volta a falar sobre a guerra entre Hamas e Israel, porque a Basília falou que estava conversando com o embaixador, que ele estava ligando naquele momento que ela trazia as informações, e agora ela vem trazer as atualizações. Você dizia, Basília, que era uma questão de organização apenas, o fato do Brasil não estar na lista daqueles estrangeiros que saíram dessa passagem de Rafah em direção ao Egito, que conseguiram sair da faixa de Gaza. O que você traz para a gente de apuração sobre esse caso, depois de falar com o embaixador? Olha, arredondando essa apuração, o embaixador ligou para a gente aqui na hora que estávamos ao vivo para atualizar que ele esteve em contato com representantes brasileiros que estão nessa faixa de conflito e concluiu que os brasileiros ainda não estão na lista daqueles que poderão utilizar a passagem de Rafah como rota de fuga, porque não houve aprovação dos nomes pelo governo de Israel. Então, para você que está acompanhando as informações agora na CNN Brasil, a gente teve essa notícia impressionante da autorização, da liberação da passagem de Rafah para nacionais de outros países. Ainda não constam brasileiros nessa lista. O que está faltando? O esforço de reportagem aqui é procurar os embaixadores brasileiros daquela região e também falar com a embaixada palestina aqui no Brasil e também de Israel para saber o que está faltando, né? Quais são as informações mais novas que a gente traz para vocês. O Ibrahim Al-Zeben, que é o embaixador palestino aqui no Brasil e está nessas interlocuções, né, nessa articulação para a retirada dos brasileiros, disse: não há brasileiros porque Israel não aprovou o nome deles para inclusão nesta primeira leva, nessa primeira lista de pessoas que vão ser salvas, resgatadas dessa região. Ele disse que não há brasileiros na lista, Muriel, por questões políticas e não por logística. Mais cedo havia uma compreensão de que, por organização das listas, já que milhares de pessoas estão tentando fazer essa travessia de fuga, não haveria brasileiros ali. Enquanto estávamos ao vivo, o embaixador palestino fez questão de retornar a ligação para incluir uma outra informação, dizer que não é um aspecto logístico e sim político. Não houve autorização de Israel, declarações oficiais aqui do embaixador da Palestina no Brasil, não houve autorização de Israel para a inclusão de brasileiros nesta primeira leva, neste primeiro levantamento de pessoas que poderão sair da região de Gaza. E eu perguntei para ele se essa distinção em relação aos brasileiros poderia ter relação com a posição adotada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU, em que o Brasil condenou o Hamas, mas também defendeu uma autocontenção de todos os lados da guerra, inclusive do lado israelense. E ele me disse, possivelmente, não tem só brasileiros nessa lista de excluídos, né, da primeira leva de pessoas que vão ser resgatadas. Ele destacou, não são só os brasileiros que não estão saindo nessa primeira parte da passagem de Rafah, outras nacionalidades também. Nós ainda estamos tentando organizar, já que está tudo pronto do lado do Brasil para a saída dos nossos nacionais. Então, antes eu falei, né, que há uma compreensão de que precisa ainda articular com a Palestina, com o governo do Egito, mas também o governo de Israel está nesta mesa de negociação. Então, precisa do aceite de todos esses lados. Há integrantes do governo brasileiro que reconhecem que também interlocuções estão sendo feitas junto a representantes do próprio Hamas. Então, é uma decisão conjunta para saber quem vai entrar nessa lista de refugiados, de pessoas que vão ser liberadas pela passagem de Rafah. Infelizmente, para frustração, inclusive, dos brasileiros que estão nesta região, não constam os nomes de nacionais do Brasil nesta primeira leva. De acordo com as autoridades aqui, tanto do Itamaraty quanto da Embaixada da Palestina, está tudo organizado. Eles foram identificados, seus passaportes, número, foto, a logística também para a retirada dos brasileiros do ponto de Rafah até Cairo, já no Egito, onde eles pegariam um avião da FAB, isso também está pronto. Mas nem assim houve prioridade do Brasil nesta primeira leva. Então, de acordo com as autoridades aqui, o que a gente está trazendo para vocês é que não é só uma questão de logística, mas uma questão política, que ainda demanda esforços do Brasil, de Israel, do Egito e há
numa apuração aqui que estamos fazendo a várias mãos, também com a Jussara Soares, nossa outra analista que está observando essa questão antes do horário dela, mas já conversando com as fontes, também há interlocuções sendo feitas com integrantes do Hamas. Desde cedo, né, a gente tem trazido essas informações para vocês. Os brasileiros estão angustiados, esperando a autorização para seguirem de suas casas até a passagem de Rafah. Até esse transporte é feito pela representação brasileira, né, por meio de veículos fretados pelo Brasil, da casa onde os brasileiros estão até a porta da passagem de Rafah. Passando por lá, eles irão para Cairo. São cerca de 300 quilômetros. A logística está toda preparada, mas precisa desse aval político para que o Brasil ou os brasileiros também constem nessa lista de libertados da zona de conflito. Basília, obrigada, viu? A gente segue acompanhando esse cenário, portanto, temos essa informação que a Basília traz para a gente, que é importantíssima, de que não é uma questão de logística. A gente está acompanhando desde o começo da manhã essa liberação da passagem de Rafah que fica exatamente no Egito, está transportando as pessoas que estão na faixa de Gaza para o Egito. Elas conseguem sair desse local de maior conflito nesse momento da guerra entre Hamas e Israel. Até agora temos o quê? Estrangeiros liberados da Austrália, da Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão, República Tcheca, também alguns membros da Cruz Vermelha e ONGs. E a Basília conversou com o embaixador, existe um contato constante também com Israel e por questões políticas, principalmente, ainda não foi possível liberar os brasileiros que na faixa de Gaza estão. São em torno aí de 30 brasileiros que aguardam essa liberação e a dificuldade é com Israel, mas também não só Israel precisa liberar, também o governo do Egito precisa liberar, palestinos, também Hamas. Existe uma interlocução, uma apuração aí muito constante e uma articulação intensa com essas nações todas para conseguir essa liberação de brasileiros. E a expectativa, então, é de que seja liberado o quanto antes, inclusive hoje ainda, porque a gente precisa lembrar, a gente não sabe por quanto tempo essa passagem de Rafah vai ficar aberta para liberar, para liberação de estrangeiros e também de pessoas que estão feridas, palestinos feridos na faixa de Gaza.